A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 6. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 9 de novembro de 2025 e traz por tema Ana, a força de quem ora gera milagres. Nos lembrando do tema do trimestre, que nós estamos falando de personagens bíblicos virtuosos e marcantes, quer dizer, aqueles homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E hoje este personagem, ou esta personagem, é Ana. Ana, a história que nós conhecemos, né, desde o princípio, mas vamos extrair lições preciosíssimas para o nosso dia a dia, para o nosso viver com Cristo. O texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 27, que está escrito desta maneira: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. A verdade aplicada nos ensina que, na jornada cristã, em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Os objetivos da lição, que são 3, o primeiro é reconhecer o valor da oração persistente. 2, ressaltar que Ana orava por uma causa específica. Tá bom? E o terceiro objetivo, compreender a importância de cumprir os votos feitos a Deus. O motivo de oração é para que nós tenhamos propósitos claros diante de Deus. Tá? O esboço da lição, nós temos a introdução, o primeiro tópico, a história de Ana, o segundo tópico, a oração de Ana, e o terceiro tópico, a fidelidade de Ana. Tá bem? Então, como sempre fazemos, nós destacamos algumas palavras, algumas frases que vão nortear o nosso estudo dentro desta determinada lição, tá bem? Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de uma característica que existe na vida de todos os cristãos, deveria existir esta característica na vida de todos os cristãos? São perguntas que nós precisamos responder no nosso dia a dia. Veja, a oração faz parte da nossa vida, da sua e da minha vida. A oração faz parte, é uma parte fundamental, é uma parte vital, é algo que eu dependo, assim como dependo do ar que eu respiro, do alimento para o meu sustento, de vestes para cobrir o meu corpo. Qual é a importância da oração na sua e na minha vida? Então, na vida de Ana, nós vamos falar sobre a força de quem ora. Quer dizer, aquele que ora, ele tem esta características, tem a característica do quê? De ser forte. Veja, mas esse fortalecimento não vem dele mesmo, mas de uma característica própria do cristão, que é a oração. Então, a nossa força, digo fraco, eu sou forte, como está em 3:10 de Joel, todas as vezes, né, que nós nos encontramos em situações difíceis, como está na capa da lição, de circunstâncias da vida, o que é que nos mantém de pé? Uma das qualidades ou um dos fatores de nós continuarmos de pé é a oração. Porém, veja, há algumas características da oração, que ela sobressai na vida de Ana. Primeiro, é uma oração persistente. O que acontece quando nós falamos de persistência? É uma pessoa que insiste até os últimos momentos, até os últimos minutos, até as últimas forças que ele tem em si. Por isso, né, nós temos este princípio P, que vai além somente de insistir, mas persistir. Tá? Chegou o momento em que eu insisti e que eu não tenho mais forças. Então, a persistência vai me fazer passar limites, transpor limites.
esta é a questão da oração. Não é aquela oração que nós temos costumeira, não é aquela oração de cata-chinelo, como a gente dizia antigamente, é aquela oração do caçador, né? É um joelho no chão, o outro fazendo para fazer mira. Não, é uma oração persistente. Veja que a força ela vai existir na vida do cristão que persiste em oração, que persiste, não somente insiste, mas persiste. Tá? E quando vem as dificuldades, ele continua orando, tá bem? Segunda coisa que nós vemos é que a oração de Ana era por uma causa específica, tá bem? Não é como, veja, uma coisa que nós tínhamos algum tempo passado, quando nós vimos aquela questão do G12, disto, daquilo, daquelas ideias que surgiram, é que se você não fizesse uma oração falando para Deus tudo o que você queria, Deus poderia te dar uma coisa errada, tá? Quer dizer, e você não poderia... Isso nós vimos em vários livros, até não sei se é salutar nós lembrarmos, né? Mas tinha um livro chamado A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Shu, e ele dizia o seguinte: você vai pedir uma bicicleta para Deus, você tem que pedir como você quer, a cor que você quer, os pneus que você quer, o guidão que você quer. Quer dizer, deveria ser, você tem que explicar para Deus nos mínimos detalhes para que Deus entenda o que você quer, como se Deus não conhecesse. Veja, uma coisa é nós orarmos por uma causa específica. Deus sabia qual era essa especificação na vida de Ana. O que Ana queria, é lógico que Deus sabia. Mas ela não deixou de orar por isto. E, consequentemente, ela orava por outras coisas também. Mas a prioridade da sua oração era o quê? O filho. Ela tinha necessidade, ela precisava ter um filho, ela desejava ter um filho. Quer dizer, e ela levou esta necessidade até as últimas raias, até a última força de sua vida. Então, veja, uma causa específica. O que é uma causa específica? Quando eu oro por um determinado projeto, por uma determinada necessidade, veja, não estou deixando de orar por outros. E nem também pensando que se eu não especificar a Deus o que eu preciso, Deus vai errar. Deus pode errar e me dar uma coisa, depois eu não posso reclamar. Então, quer dizer, já pensou? Eu não falo para Deus que eu quero um Fusca e Deus me dá uma Lamborghini, Deus me dá uma Ferrari. Deus errou, mas eu queria um Fusca. Quer dizer, então nós precisamos tomar sempre cuidado com isso. Veja, a partir do momento que nós lemos na vida de Ana que ela tinha uma causa específica, não quer dizer que Deus não sabia. Apesar de Deus saber de todas as nossas necessidades, Deus quer que nós façamos o quê? Que nós sejamos persistentes nas nossas orações. Tá? E principalmente nestas especificações. Aqui ela não estava dizendo que ela queria um menino grande, bonito, forte, não, ela queria um filho. Tá? E Deus saberia as características do filho que daria. Nós vamos ver que ele é resposta, Samuel é a resposta para Ana, mas também é a resposta para o plano de Deus. Veja que Deus fez conforme a sua vontade, deu a ela o presente que ela queria, mas este presente não beneficiou somente a ela, mas beneficiou a obra, beneficiou todos os judeus, beneficiou o plano de salvação traçado por Deus. Então nós vemos que, veja, a força de quem ora também ela transparece quando nós temos uma causa específica. Nós sabemos pelo que nós estamos orando. Nós sabemos o que nós queremos. Tá? Daí Deus fazer conforme nós queremos é totalmente. Veja, Deus deu a Ana o que ela queria, porém foi além este presente, foi além esta bênção na vida de Ana. Tanto é que atingiu aí, sendo Samuel o último dos juízes e o primeiro, quer dizer, o último dos grandes juízes e o primeiro dos grandes profetas. Veja que as características talvez extrapolem os desejos de Ana dentro dessa especificação. Tá bem? Segundo, quando oramos, geralmente nas necessidades mais prementes da nossa vida, nós falamos com Deus e expomos o nosso desejo. E até dizemos, se o Senhor fizer, Ana disse, se o Senhor me der, eu vou entregá-lo ao Senhor. Eu não vou, e ela foi além, eu vou entregar ao Senhor e não vai passar nem navalha. Você quer dizer, ele vai trabalhar com Eli, ele vai aprender o ofício de sacerdote,
e também será nazireu. Veja que ela leva o seu desejo, ela expõe o seu desejo, a sua necessidade, a tal ponto de ela fazer votos com Deus. Veja, outra coisa que nós precisamos aprender. Eu sou obrigado a fazer votos? Não, mas eu tenho que lembrar da importância de cumprir estes votos. Eu não posso simplesmente sair falando desatadamente, descontroladamente, e depois, quando acontecer a bênção, eu não tenho como cumprir aquilo que eu falei. Ora, nós, logicamente cristãos, principalmente nós pentecostais, nós temos o costume de falar com Deus, de fazermos votos, de estarmos diante de Deus. Porém, tudo isso tem que ser com o quê? Com sabedoria, com inteligência. Para quê? Para que quando, nós vamos ver isso no decorrer da lição, como está em Eclesiastes capítulo 5, nós vamos chegar diante do anjo e dizer, foi um engano, eu falei, foi sem querer. E Deus não se agrada de tolos. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, então nós temos na oração a força de quem ora e gera milagres. Nós temos aqui força. Mas esta oração ela não pode ser uma oração de qualquer maneira. Ela tem que ser uma oração persistente. Segundo, ela tem que ter uma causa específica. Nós temos que saber pelo que estamos orando. Ora, logicamente, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós vamos orar pela igreja, vamos orar pelos nossos obreiros, vamos orar pelos nossos vizinhos, vamos orar por N causas. Porém, num determinado momento ou num determinado dia, nós temos que ter o tempo para colocarmos diante de Deus aquela oração, aquela necessidade que nós temos, mais premente, que é a questão da especificação. Mas não a questão de especificação, de explicar para Deus o que eu quero. Não, porque Ele sabe o que eu quero. Mas eu tenho que orar por aquele objetivo. Eu tenho que gastar um tempo da minha oração, ou até uma oração particular, separada, só para colocar diante de Deus a minha necessidade. Ana fazia isto constantemente. Constantemente. Por quê? Porque ela tinha uma necessidade, ela era estéril. Quer dizer, ela não gerava filhos. E isso trazia para ela um sofrimento muito grande, não somente para ela, para seu marido, também Eucana, e para todos os amigos que estavam. Porque, segundo a história, a mulher infértil no estado, em Israel, a mulher estéril era como se ela fosse amaldiçoada. Agora imagina, além de trazer este peso, ela ainda tinha outra esposa do marido, que era Penina, que humilhava ela constantemente. Imagina a angústia que esta mulher, ela passava todos os dias da sua vida até o Senhor visitá-la no momento oportuno, no momento propício, no momento próprio, no momento de Deus, no momento em que foi necessário, o mais necessário para isto. Então nós precisamos prestar atenção. E começamos sempre, nos lembrando o que é um propósito específico. Você tem que ter o quê? Propósitos claros. Tá bem? Não que Deus não entenda, mas nós, como cristãos, nós precisamos saber pelo que estamos orando. Não tem aquele negócio de atirar no que viu e acertou o que não viu. Tá? Não é esta a questão da oração. Mas a oração específica é aquela oração com um propósito claro. Você sabe por que você está orando. Você precisa saber por que você está orando. Não é só orar por missões, mas por que eu oro por missões? Qual é a causa específica que eu quero falar? Eu quero que o cuidado do missionário, o cuidado da igreja, o cuidado daqueles, a proteção da igreja, são momentos específicos de oração que nós precisamos sempre ter esses propósitos, esses objetivos claros na nossa vida, claros na nossa vida. Mas vou repetir, se eu não conseguir ser claro bastante, se eu não conseguir ser específico bastante, Deus vai errar no pedido? É lógico que não. É lógico que não. Porém, veja, mesmo Deus sabendo de tudo que nós necessitamos, Ele quer ouvir a nossa voz. Como Pai, Ele quer ouvir a voz dos seus filhos. E nós precisamos estar sempre olhando e prestando atenção nisso. Partindo aqui da introdução da lição, nós vemos porque o que acontece. Ana tem, além dos seus propósitos, além das suas necessidades, Ana tem certezas. Veja, uma das certezas é esta, que nada era impossível para o seu Deus, ou para Deus, nada era impossível. E Ana, ela tem certeza disto, ela tem clareza
de quem é Deus. Tanto é que ela está todos os dias onde? Na casa de Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, a tal ponto de uma necessidade tão grande, tão premente do sacerdote, né, de Eli, olhar para ela e pensar que ela está embriagada. Tamanha a sua angústia, tamanha a sua necessidade, tamanho, o seu momento era tão sério. Veja, o nome dela, Ana, que significa graça, mas era uma mulher atribulada de espírito. Não atribulada a ponto de duvidar de Deus, mas atribulada do tempo de angústia que ela está passando. Tá? O período de espera pela resposta de Deus na sua vida. E é óbvio que nós temos que reconhecer que isto, de vez em quando, atribula a nossa vida, mas não nos faz perder a fé, não nos faz perder a confiança, não nos faz perder a esperança, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos crido. E esta realidade, esta verdade, ela aparece na vida de Ana, porque ela experimentou esta verdade. Ela não somente expressou, mas ela vivenciou, ela experimentou esta verdade. Que verdade? Que para Deus nada é impossível, não existem barreiras. Quando Deus quer fazer, quando Deus tem uma música antiga que diz, quando Deus quer agir, né? Ele vai fazer, ele vai abrir o mar, quando Deus quer agir, ele vai abrir o Rio Jordão, quando Deus quer agir. Não existe nada natural ou não que possa, material ou não, humano ou inumano, que impeça Deus de realizar a sua vontade. Veja, aqui no caso, esta vontade é o quê? Responder à oração de Ana. Responder à oração de Ana. E nós precisamos pensar nisto também, que a vontade de Deus é responder às nossas orações. Tá? A partir do momento em que nós temos clareza, tá? E que as nossas orações, elas tenham a prioridade de quê? De que a glória seja para Deus, ainda que eu receba. Veja, Ana, ela chega no momento em que ela diz o quê? O Senhor me dá o filho e eu te devolvo. Tá? Eu não quero, eu quero só vê-lo, eu não quero para mim, eu vou devolver para o Senhor, eu vou levar para o templo, eu vou levar para Eli vai cuidar dele dentro da tua casa. Veja que o pensamento dela não é egoísta, ela não quer a bênção para abraçar ali, segurar e dizer é só minha. Não, de maneira alguma. Ela pensa também na obra de Deus, ela pensa na glória de Deus, ela pensa na graça de Deus. E é aí que nós vemos, né, porque o seu nome, né, Ana, a transliteração é graça, né? A tradução é graça. Graça, benevolência ou favor. Tá bem? E quando nós pensamos em tudo isto, de quem é esta graça? De quem é esta benevolência? De quem é o favor? É o favor de Deus. Ela está buscando em Deus. Tá? Não é que ela seja graciosa, não é que ela seja benevolente, ela foi benevolente ao entregar o seu filho, não é que ela foi favorável a Deus, não. Toda esta aqui que nós estamos vendo, benevolência, graça e favor, nós estamos vendo em Deus. Por quê? Porque ela sabe que, tendo todas estas qualidades, para Deus nada é impossível. Tá bem? E quando ela pensa neste Deus gracioso, neste Deus benevolente, neste Deus favorável, neste Deus que favorece, que abençoa, ela disse assim, vai chegar o meu dia. Não é possível que o Senhor Deus não vá me abençoar. Não é possível, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou chorar, a tal ponto das pessoas pensarem que eu estou num estado de embriaguez, que eu estou num estado mental deplorável. Não, aquilo ali é o quê? A certeza é tão grande que não deixa de clamar. Veja, não deixa de clamar. A oração persistente. Ainda que muitos se coloquem como obstáculos, outros, como nós vemos no Novo Testamento, ei, cala a boca, você está gritando demais, está incomodando o mestre. Ele continuou persistindo, ele continuou gritando, orando, pedindo, pare, e o Senhor Jesus Cristo parou. Tá? Então, quando nós vemos esta situação, nós vemos que, apesar de ser uma mulher atribulada de espírito, esta tribulação, esta angústia não fez com que ela perdesse o foco. Qual é o foco? Deus é o abençoador. Se Deus é o abençoador, eu tenho que buscar nele, até ele dizer não.
Veja, que enquanto Deus não disser não, não porque Deus diz não também, mas enquanto Ele não disser não, eu vou continuar insistindo na minha bênção. Eu quero a minha bênção, eu preciso da minha bênção. Então eu vou continuar insistindo, tá bem? Então nós vemos aqui a história de Ana, que nós conhecemos aí de cabo a rabo, né? De fio a pavio. Nós conhecemos toda a história de Ana, né? A sua necessidade, seu problema dentro de casa com a companheira do seu marido, as suas angústias, as suas idas ao templo, as palavras ardidas até mesmo do sacerdote Eli, né, a tal ponto de tentar dissuadi-la de seu propósito, fazê-la voltar atrás, dizendo, não, você está parecendo uma pessoa embriagada. Ela disse, não, eu não, mas o meu coração está triste, está atribulado, tá? Não tem a tua serva como uma ímpia qualquer, de maneira nenhuma, tá bem? Então nós vemos aqui, apesar do seu nome ter tudo isto, a sua vida era uma vida atribulada. Era uma vida, não condizia com o nome dela. A situação de Ana não condizia, apesar de, como nós vamos ver no decorrer da lição, no ponto de número 1, seu marido amá-la sobejamente, poderemos até comparar que ele, vamos dizer que ele gosta mais dela do que da outra, né? Nós vamos ver como ele se preocupa no ponto de número 1. Ana não tinha filhos, né? E como ela não tinha filhos, ela precisava buscar em Deus. Nós vamos ver em todas as matriarcas, né, dos 3 patriarcas principais, Abraão, Isaque e Jacó, todas elas eram estéreis, todas elas, e todas elas tiveram promessa de gerar filhos, tiveram promessas, né, sendo a principal de Abraão, a tal ponto de uma determinada idade, ela já zombar, dizer, não tem mais jeito. Tá bem? Mas o que acontece? O Senhor Deus diz a ela que daria a ela um filho no tempo certo. E o ponto dela rir. Tanto é que ela coloca o nome do seu filho de Isaque, quer dizer riso, né? Mas não de sorriso, talvez não um sorriso de alegria, mas porque ela foi para trás da porta, vamos dizer assim, para trás da cortina, e foi dar risada. Disse, não tem jeito, olha a minha idade, os costumes das mulheres, eu já passei, já não tenho mais. Quer dizer, você já sabe o que é o costume das mulheres, tá bom? E eu não posso mais ter filho. Ora, se Deus não tivesse dito, não, mas ele disse sim. Veja que a persistência de Ana, ela vai comover o seu marido, Eucana. Vai comover. E nós vamos ver a participação deste marido fazendo o quê? Ele poderia também, como Eli, começar a reclamar, mas você não para, você agora só chora, você isso, eu não sou melhor do que 10, mas eu não sou melhor do que 10 filhos, eu não sou mais eu. Tudo bem, mas eu quero filhos. Veja, o que acontece aqui? Nós temos uma causa específica. Eucana era um excelente marido. Veja, dava a ela uma porção do sacrifício maior e melhor. Veja que interessante. O apoio deste marido é tão grande, lógico, nós não estamos querendo tirar a perspectiva da vida de Ana, mas veja o companheirismo deste marido. Ele apoia, tá bem? Apesar também que, veja, embora desce, também desce, não é de descer, senão seria SC, também não é desse, mas apesar dele dar porções do sacrifício também a Penina. Mas para Ana, ele fazia algo melhor e maior. Por quê? Porque ele sentia a dor de sua esposa, ele sentia a dor, a necessidade, e ele via a zombaria da outra, mas ele não podia fazer nada, ele não poderia fazer como Abraão fez, né? E disse para a escrava egípcia, agora você vai embora com o menino, e eu sinto muito, porque está dando muita briga dentro de casa, e você tem que ir embora com Ismael, né? Mas o Senhor era com o menino, como nós vemos na história. Mas o que eu quero levar em consideração aqui é esta questão, tá? Veja que a porção era distribuída pelo marido. E o marido tem uma sensibilidade muito grande, uma participação, vamos dizer assim, não, mas importante. Por quê? Porque ele favorece a sua esposa. Veja que ele não está puxando a brasa para o lado da sardinha dela, mas ele está fazendo o quê? Ele está apoiando ela no seu desejo. E com certeza ele está orando junto com ela para que Deus abrisse sua madre.
Mas ela estava tão angustiada que chegou um momento que ele falava assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Veja a situação. E quando nós temos uma causa específica, por mais que nós tenhamos, humanamente falando, até Deus responder, não nos satisfaz. Não é aquilo que nós queremos. Não é aquilo que nós queremos. Tá? E o Senhor Deus estava olhando para a Ana desta maneira. Mas veja, dava a porção maior e melhor. E ela não retinha. Ela não reteve esta bênção. Ela não ficou para si. Não, então vou levar metade. Como é maior e melhor, eu vou tirar uma parte para mim. Ela disse, não, tudo que ela recebia, ela entregava para Deus. Tudo que Eucana desse para ela levaria para Deus. Poderia ser pedras preciosas, perfumes caríssimos, fosse o que fosse em sacrifício, ela ia levar para o lugar de sacrifício. Ela não reteria, não ficaria com nenhuma parte, nem um terço daquilo que ela recebia. Então nós vemos que a fidelidade também desta mulher, veja que ela recebe da parte do marido sacrifício maior e melhor, mas ela não segura, ela não retém, ela não toma para si nenhuma dessas partes. Pelo contrário, ela, do jeito que ela recebe, ela leva para Deus. E quantas vezes nós não agimos de maneira contrária? Né? Deus nos abençoa e ao invés de nós levarmos a bênção, como a Ananias e Safira, né? Como Ananias e Safira, eles tentaram reter uma parte da bênção, e infelizmente uma parte do sacrifício que eles haviam prometido. Então, o que acontece? A importância de cumprir votos. Cumprir os votos. Veja que Ana ainda não está com a bênção para cumprir os votos, mas tudo que ela tem, ela já está depositando aos pés de Deus, acreditando que esta bênção chegaria. E quando a bênção chegar, ela entregaria a bênção completa, o sacrifício completo. E nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós retemos, como Safira e Ananias, né? Ou Ananias e Safira, fazemos como eles. E chegamos diante de Deus com a maior cara lavada e estamos lá. Não, está aqui, Senhor, tudo que eu tenho. Não, mentira. E Deus sabe. Aí você me pergunta, mas por que então que não acontece com a gente como aconteceu com Ananias e Safira? Veja, a igreja estava começando. Precisava de exemplos, precisava de... as pessoas precisavam entender que a coisa era séria. Mas não quer dizer que nós também não estamos sendo contados como tais. A partir do momento em que nós não cumprimos os nossos votos, nós estamos fazendo sacrifícios de tolo. Tá? E diz assim, e vocês não sabem que fazem mal a vocês mesmos quando agem? Quando nós agimos desta maneira, o que acontece? Pode não vir o castigo da forma de Ananias e Safira, mas vai nos fazendo mal, vai nos fazendo mal. Tá? Voltando, veja, ela não retém, ela não segura. Tá? Aquilo que lhe é dado, ela passa para Deus. Ela vai ofertar a Deus. Ela vai sacrificar a Deus. Quer dizer, ela está levando uma oferta, um sacrifício maior e melhor. Porque é dever do marido suprir a casa. Então, o que nós vamos sacrificar? O que nós temos para o sacrifício hoje? No templo, ou em Siló, onde era o lugar, ou no tabernáculo, onde é o lugar de sacrifício? Tal lugar. Então, eu vou levar o melhor. E de maneira nenhuma aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Com as mãos vazias. Tá bom? Então, nós temos aqui, Ana não tinha filhos. Porém, veja, esse não ter filhos, que se torna uma causa específica na vida de Ana, o que acontece? Ela tem o apoio de seu marido, Eucana. Tá? Eucana. E o que ele faz? Ele ajuda ela na sua necessidade. A contribuição para ela é maior e melhor, apesar dele também abençoar a outra esposa. Mas para Ana, a bênção era sobeja, era maior. Ponto de número 2, vamos lá. Ana se humilhou diante de Deus. Então, com um coração amargurado e muito choro, Ana se humilhou diante de Deus por sua causa. Ter um filho varão. Então, a causa específica era ter um filho varão. Veja, e ela não mede esforços para estar diante de Deus. Tá? Ela não mede, veja. Ela vai com um coração amargurado, um coração abatido e muito pranto, muito choro.
muito choro. E veja que o que é que alimenta são as lágrimas. É um coração contrito. Isaías 57:15, se eu não me engano, ele vai dizer assim, que eu habito com o abatido e contrito de coração. Então veja, o coração de Ana estava há muito tempo praticamente sendo esmagado por causa dessa necessidade. E é este coração que ela leva. Quantas vezes nós vamos para Deus, diante de Deus, ofertar, e nós vamos com aquele coração soberbo, aquele coração egoísta, aquele coração dizendo assim, se Deus fizer amém, se Ele não fizer amém também. Não, não é este o pensamento. A ideia, sim, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas eu não posso ir até Deus com esse tipo de sentimento. É como se eu estivesse assim falando para Deus, se o Senhor me atender, amém. Se não atender, eu também não estou nem aí. Quer dizer, como será a nossa oração? Como será? Veja, a partir do momento que nós temos uma causa, que nós temos uma causa específica, qual será a nossa oração? Ela será muito mais interna, uma oração que vem de dentro, que vem do espírito, que vem do coração, que vem da alma, que transborda pelos olhos. E quando não há mais lágrimas para escorrer pelos olhos, estas lágrimas vão escorrer pelo coração. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Então nós vemos essa situação aqui. Vê, a partir do momento em que Ana sabe que para Deus nada é impossível, ela vai do jeito que ela está. Ela está extremamente amargurada, extremamente, vamos dizer assim, entristecida. Veja, muito choro. Não é que ela chorava muito, bastante. Tá bem? Ela estava já com os olhos quase secos, vamos dizer assim, de tanto orar, de tanto chorar. Mas ela tinha o quê? Um propósito, uma causa específica. E qual era esta causa? Ter um filho varão. Tá bem? Ter um filho varão. Quando olhamos para o ponto de número 3, o que acontece? A necessidade é tão grande, é tão premente. Ana está vendo o tempo passar, Ana está vendo a sua idade passar, ela está vendo ela está pensando que ela está quase sem tempo para isso. Nós sabemos dos relógios biológicos, tanto de um quanto de outros. É a mesma situação. Tá bem? Mas veja, o que ela faz? No momento em que ela está, no momento mais difícil, desesperador, veja no ponto de número 1:3, o que ela faz? Ana faz um voto com Deus. Ana faz um voto. Por que ela faz um voto? Porque ela não se conforma com aquela situação. Veja, a partir do momento em que nós não aceitamos determinadas situações, veja, nós vamos até Deus em oração e o final dela seja feita a tua vontade. Mas o que nós não podemos fazer é nos conformarmos com situações. Quantas pessoas nós vemos dentro da igreja que tem aí, Ana queria um filho, as pessoas têm seus filhos, mas não estão ligando, o filho não está na igreja, não aparece, não aceita Jesus, está lá vivendo de qualquer jeito, a pessoa vem para a igreja, senta 2 minutos de oração, parece que não está preocupado com a situação do filho, da filha lá fora. Veja, Ana não se conforma com esta situação. Tá? Por quê? Ana está passando o tempo. E Ana agora não se conforma. E isto leva a Ana a fazer o quê? Fazer um voto. Ela fez um voto com Deus. Ela fez um concerto com Deus. Ela fez uma aliança. Se o Senhor me der um varão, um filho varão, eu vou fazer o quê? Depois de desmamá-lo, eu vou entregá-lo para o Senhor. Ela não entregou para Eli. Ela entregou para Deus. Eli tinha responsabilidade de cuidar desta criança. Então, ela não se conforma. A partir do momento em que nós não nos conformamos com algumas situações, nós vamos aos pés do Senhor buscar com afinco. Nós vamos aos pés de Deus buscar com aquela gana, com aquela vontade de vermos, a tal ponto, como diz Jeremias, de colocar a nossa boca no pó. Por quê? Porque Jeremias diz o quê? Lá em Lamentações, para que talvez haja esperança. Talvez haja esperança. Tá bem? Mas quando eu lembro que para Deus nada é impossível, eu vou pôr o meu rosto no pó. Eu vou pôr a minha boca no pó, eu vou pôr a minha testa no pó, eu vou me dobrar como junco, eu me dobrarei diante do Senhor, eu me inclinarei diante do Senhor em pedidos, em rogos, em orações.
Por quê? Veja, porque eu não me conformo com esta situação, sabe? E a pessoa vai buscar. Se nós olharmos também, lá em Isaías, quando ele vai, se eu não me engano, ele vai falar com o rei Zedequias, e ele não vai descer da cama. Não vai. Diz para ele que ele não vai descer. Quando Isaías sai, ele não se conforma, ele vira para a parede e diz: Senhor, eu sei que eu estou errado, mas lembra que eu tentei. No princípio eu andei na tua presença, eu fiz isso. Ele começa a não lembrar a Deus, mas citar para Deus que em um período ele estava bem na presença do Senhor. E o Senhor simplesmente manda Isaías voltar e dizer para ele: eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. A sua vida que está para terminar. Tá bem? Volta o relógio do sol de Acais e o que acontece? Aquele homem se levanta da cama. Por quê? Ele não se conforma. E muitas vezes chegam notícias nos nossos ouvidos, nós simplesmente falamos assim: seja o que Deus quiser. Era para acontecer mesmo. Veja, nós estamos nos conformando muito facilmente. Então Ana faz um voto. Porém, ela tem compreensão do quê? Da seriedade de fazer um voto a Deus. Vamos falar novamente? Você é obrigado a fazer votos? Não, você não é obrigado a fazer votos. Tá bem? Mas se fizer, você é obrigado a cumprir. E cumprir 100% daquilo que você votou. Tá? Não adiantava a Ana levar Samuel todo dia para o culto e levar para casa. Não foi isso que ela disse. Não adiantava ela chegar lá, deixar uma semana, e no final de semana ela trazia para casa. Não foi esse o acordo. Tá bem? Então ela compreendia essa seriedade de fazer o voto. Tá? E a importância de cumprir. Então, muitas vezes nós falamos, sabe, aos borbotões, nós falamos aí e não nos preocupamos com o que vai acontecer. Alguns nem sabem. E vai fazendo voto, incentivado por obreiros também que não têm o mínimo de consciência, não têm o mínimo de estrutura, pessoas, líderes. Não, você precisa fazer um voto. Não, faz um voto com Deus. Quantas vezes nós vemos nas televisões, né? Algumas igrejas, eles vão incentivando para que você prospere, para que você faça voto, e depois a pessoa não consegue cumprir. Quer dizer, quem é que vai pagar o pato, vamos dizer assim? É quem não sabe. Tá bem? Porque o outro simplesmente vai dizer: você não tem fé, você não teve fé suficiente, ou vai te incentivar a dizer que a culpa é de Deus. Então pressione Deus, declare, determine, você não determinou. Veja que não tem nada de determinação na vida de Ana, que é determinando, forçando Deus. Pelo contrário, ela vai buscar na oração, não se conformando com a situação, porque ela tinha uma causa específica, que era ter um filho, tá bem? E ela tinha os meios, porque o marido supria suas necessidades de sacrifício diante do Senhor, então ela levava lá, e tudo isto ela fazia por quê? Veja, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E Ana experimentou esta verdade. Experimentou como? Ponto de número 2, a oração de Ana. Tá? Então, nós conhecemos a oração? Sim, veja. Mas o que acontece? Ana, após anos de esterilidade, de angústia, veja, muitas vezes, meus queridos irmãos, a bênção que nós queremos, que nós precisamos, vamos dizer assim, ela não vai cair da noite para o dia, ela não vai surgir. Vai existir talvez um tempo de prova, um tempo de teste, tá? Talvez o Senhor não é aquele desejo mórbido de ver o outro se prostrando. Não, mas até onde vai a sua persistência? Até onde vai a sua perseverança? Vamos ver. Então, o que acontece? Veja, após anos de esterilidade, quer dizer que Ana não orou um dia, uma semana. Não sabemos também quantos anos ela orou. Mas veja, após anos, quer dizer, pode ser 2, se é no plural, tem que ser mais de um. Pode ser 2, 3, 4, não sei. Mas em todo este período, o que ela faz? Ela continua persistente. Ela continua com a sua causa específica. Ela continua. E se lembrando que agora ela fez um voto. Veja, e depois de anos orando, buscando a presença de Deus e o favor que ela precisava,
quer tirar a sua esterilidade e a sua angústia, ela recebe a bênção. De quê? De conceber Samuel. Agora ela se acha grávida de Samuel. Qual não seria a alegria? Imagina aquele crente que vai para o púlpito e fala para o pastor: pastor, eu quero dar um testemunho. Ou dirigente, presbítero. Estou falando pastor, a pessoa que está na responsabilidade ali na direção do culto, né? Da liturgia, da palavra, não sei. Então, quero dar um testemunho. Aquela pessoa que ela não consegue nem começar a falar. A alegria é tão grande que ao invés dela falar, ela vai chorar. Mas agora já não é mais choro de angústia, tá bem? É choro de alegria, de alegria. Imagina a Ana todos os dias ali olhando, prestando atenção, vendo a sua barriga crescer, 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 até os 9 meses de Samuel, para dar à luz Samuel. Que alegria não seria? Todos os dias ela devia fazer um carinho na barriga, conversar com Samuel, Eucana do mesmo jeito, agora conversando, que é costume do povo de Israel, conversar com as crianças ainda no ventre, seus filhos ainda no ventre, ler as leis, ler a palavra de Deus para eles, e assim sucessivamente. É um costume que nós poderíamos também, muitos de nós já têm, lógico, mas a maioria aprender a falar com o seu filho. Para quê? Talvez ele não ouça, não compreenda, mas ele sente. Lá dentro ele está sentindo. E a mãe está alegre. A mãe é alegre, a criança sente alegria. Agora imagina uma mãe angustiada, sofrendo. Não. Mas para isso ela tinha Eucana, que estava constantemente ao lado dela. Tá bem? Agora ela concebe, quer dizer, agora ela se acha gestante, grávida, tá? Do menino Samuel. E que alegria não será, depois de tantos anos buscando a presença de Deus, tá bem? Ponto 2.1. Ana perseverou em oração, tá? Persistente, perseverança. E o que acontece quando ela persevera em oração? A resposta veio. Porém, sugerindo a resposta, Samuel veio, sugerindo que os dons de Deus muitas vezes vêm com um propósito maior. Qual é o propósito maior? Eu falei lá no início da lição. Veja que Samuel não é somente uma bênção para Ana. Depois de desmamá-lo, ela leva para o templo. Ela leva para o tabernáculo. Ela leva para o lugar de sacrifício. E o que acontece ali? Nós vamos ver que quando Deus abençoa Ana, e ao entregá-lo a Samuel, e ela diz a Eli, ela diz: eu entreguei ao Senhor. E nós vamos ver no desenrolar da vida de Samuel, que Samuel foi uma bênção, não somente para a mãe dela, mas para um propósito divino maior. Por quê? Fazia parte, veja que ele é o sacerdote que unge os 2 primeiros reis de Israel, sendo o segundo, Davi, um dos maiores reis de Israel, ou o maior rei de Israel. É o rei que consegue colocar Israel num patamar muito alto na questão política, social, na história humana. Então nós vemos o quê? Que muitas vezes a resposta ela vai vir. E nós temos que ficar ligados, prestando atenção nisto aqui, ó, sugerindo que os dons, aqui é dons como presente, Samuel foi um dom, foi um presente de Deus para Ana, muitas vezes vem com um propósito maior. Tá bem? Qual o propósito maior? Talvez Ana tivesse consciência de que Samuel seria este ícone. Veja, a mãe é um personagem bíblico virtuoso e marcante, mas o filho também. Enquanto a mãe é um exemplo de fé, de coragem, de persistência, o filho vai ser o exemplo de um grande líder, de um homem devotado a Deus, confiante, crente na vontade do Senhor. Crente, talvez Ana dissesse assim, talvez ele fique ali, cuide de uma coisa ou outra. Não, mas depois nós vamos ver a partida de Eli, dos seus filhos, e Samuel simplesmente tomando lugar, não tomando lugar, indo para o lugar de sacerdote. Tá bem? E tem as duas ações, né? Sacerdote e profeta. Os 2 ofícios, sacerdote e profeta. Ele só não foi rei dos 3, a tríplice coroa é sacerdote, profeta e rei. Este só o Senhor Jesus Cristo. Tá bom?
Então, veja bem, nós precisamos prestar atenção no quê? Por que Deus está me abençoando? Por que Deus está me respondendo? Tá? Então, eu preciso entender. Deus tem um propósito além do que eu penso? O propósito de Deus é maior do que o meu? Lógico que é. Eu tenho que pensar assim. Então, Ana começa a prestar atenção. Ana começa, não só Ana, mas Eli também. Eli também começa a prestar atenção em Samuel. Tá? Até o momento em que, veja, o Senhor me chamou, Eli? Ele disse, não, vá te deitar. Samuel, Samuel, o Senhor me chamou, Eli? Mas a Eli, por prestar atenção, conhecer a situação de sua casa, tá? E ver o desenvolver de Samuel, ele já entende, ele diz assim, quando você ouvir, quando te chamar de novo, você vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Porque não sou eu que está te chamando. Quem está querendo falar com você é Deus. Porque Samuel não conhecia a voz de Deus ainda. E quando foi chamado, se eu não me engano, pela terceira vez, o que ele vai dizer? Eis-me aqui. E Deus vai falar com ele. Só que não é uma mensagem muito agradável. Não é uma mensagem agradável. Veja, nós continuamos falando de Ana. Nós estamos falando que Deus abençoou Ana com um propósito maior. Tá? Que é o quê? Dar continuidade ao seu plano de salvação. E o plano da linhagem do advento do Messias. Precisava deste momento. Quando ele pergunta, Samuel não esconde. Deus me disse isso, isso, isso. Do Senhor, dos seus filhos e tal. E a coisa vai acontecer assim. Tá bem? E nós conhecemos mais à frente o desenrolar da história. Então nós temos aqui a perseverança em oração. Por que nós precisamos perseverar? Porque talvez o objetivo que nós estamos, o propósito, a causa específica que nós estamos buscando não é nossa, é Deus quem está colocando no nosso lugar, no nosso coração. E nós vamos buscar e receber. Receber para quê? E pensar num propósito maior. Tá? Assim como foi a vida de Samuel. Ponto 2.2. Quanto tempo? Ponto 2.2. Ana foi grata. Outra coisa muito importante quando nós somos abençoados, ou quando Deus ouve as nossas orações e responde. Tá bem? Nós precisamos ser gratos. E como que nós aprendemos isso? Tá? Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus pelas vitórias em nossa vida. Quantas vezes nós vemos pessoas? Ele até fala no nome de Deus, mas a sua fala é totalmente voltada para si. É uma fala egoísta, egocêntrica, como se ele, ou por causa dele, tenha acontecido aquela coisa. Veja, olha o propósito maior. Veio para abençoar Ana, mas principalmente para quê? Para dar continuidade ao plano de Deus, um propósito maior. Mas ao invés de ela se engrandecer, o que ela faz? Eu estou feliz, eu estou cântico de alegria de Ana. Tira o pobre do monturo, coloca ele lá no meio dos príncipes, senta no meio dos príncipes. Veja que ela está em todo momento, ela está fazendo o quê? Ela está dando glórias a Deus. Glórias. Glórias a Deus. Ela está glorificando a Deus por tudo aquilo. E veja, quantas vezes na nossa gratidão, de vez em quando a gente dá aquela puxadinha da brasa para a nossa sardinha, como se nós houvéssemos feito algo especial, algo diferente, porque eu fiz um voto a Deus e eu... Não, tudo bem, você fez o voto, você cumpriu, mas a glória de Samuel nascer, de Ana gerar Samuel, a glória é de Deus, a glória é para Deus. Eu posso ficar com a felicidade, mas a glória eu tenho que fazer o quê? Dar o devido crédito. A quem? A Deus pelas vitórias. Então, vê, eu estou esfuziante de alegria, mas a glória tem que ser para Deus. Eu não posso tentar reter esta glória para mim. Não, eu tenho que devolvê-la a Deus. Tá? E Ana mostra isso no ponto 2.3, tá? Nós dizemos que ela é grata, nós pensamos no quê? Veja, vamos pensar em 3 filhos que foram oferecidos em sacrifício. Deus oferece Jesus Cristo, seu filho. Isaac é oferecido por Abraão, seu pai, é levado até o altar de sacrifício.
E agora Ana vai apresentar o seu filho. Ele vai viver com ele vai cuidar dele. Então preste bem atenção. Quando Deus entregou o seu filho, foi a maior prova de amor. Quando Ana entrega Samuel, foi a sua maior prova de gratidão. Você vê que bom pensarmos assim? Não é interessante nós pensarmos assim? Quando Deus nos deu o seu filho, ele estava demonstrando, foi o maior ato de Deus, de amor de Deus por nós, foi nos entregar o seu filho. Mas quando Ana entrega Samuel, é um ato do quê? De gratidão. Quando Abraão vai até o monte levar Isaac, ele vai confiando em quê? Que para Deus nada é impossível. Ele vai confiando na graça de Deus. Eu e o menino vamos e voltaremos. Veja que ele não diz que voltaria sozinho, porque ele sabia que Deus proveria, e ele vem falando isto o tempo todo. Então, quando nós vemos Deus nos dando o seu filho, é a maior prova de amor. Quando nós vemos Ana entregando o seu filho, é a maior prova de gratidão. E qual a melhor forma de nós demonstrarmos gratidão de que nós entregamos a Deus o que temos de mais precioso? Eu não sei qual é a sua preciosidade, eu sei qual é a minha, mas a sua eu não sei. E qual o maior ato de gratidão quando nós entregamos, se não é quando entregamos o melhor, maior e melhor do que nós temos para Deus. Não retemos, não seguramos. Nós sabemos que Deus é merecedor do quê? De toda a glória. Deus é merecedor. Então nós damos o devido crédito fazendo o quê? Entregando a Deus o maior e o melhor sacrifício. O melhor que nós temos. Nada de sobra, nada de resto. Não, o melhor que nós temos. Por isso que é chamado de as primícias. As primícias. E nós precisamos prestar atenção nisso. Ponto 2, 3, ele vai dizer o quê? O choro sincero de Ana. Veja que chorar, demonstra, revela o quê? Vulnerabilidade. A partir do momento que nós estamos chorando, principalmente na causa, como uma causa igual a de Ana, o que acontece? Ou de Ana, né? De Ana fica parecendo um nome próprio. Nós vamos ver o quê? Que a pessoa, a partir do momento em que ela chega a este ápice, a este cúmulo de se expor, chorando na frente dos outros, o que ela está mostrando? Ela está vulnerável. Ela está vulnerável. Ela está quebrada. Está sem mais nenhuma defesa. Então, ela simplesmente chora. Mas também, como está escrito na lição, mas sua confiança absoluta em Deus. Por quê? Porque ela não estava chorando debalde, ela não estava chorando para o marido, não estava chorando para o sacerdote, ela estava chorando para Deus. E como diz o hino, quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Então veja, a partir do momento em que nós nos expressamos através de lágrimas, nós revelamos vulnerabilidade. Estamos fracos, estamos vulneráveis, as nossas defesas já foram. Tudo aquilo que nós poderíamos fazer e suportar, nós já não podemos mais. Então, porém, veja, essa nossa vulnerabilidade, tá, guarda baixa, sem nenhum tipo de defesa a mais, não pode suplantar a nossa confiança. E essa confiança tem que ser absoluta, completa, total em Deus, como está aqui. Ana experimenta essa verdade, por quê? Porque ela sabia que nada era impossível para Deus. E aí está a confiança absoluta de todo cristão. É saber que nada é impossível, ou tudo é possível. Para Deus. Para Deus. Então, o que acontece? A nossa vulnerabilidade, momentos vulneráveis que nós passamos, não pode suplantar a nossa confiança. Não pode passar por cima da nossa confiança. Nós não podemos perder a confiança. Então, nós precisamos estar sempre atentos para isso. Vamos para o tópico de número 3, último, a fidelidade de Ana. A fidelidade de Ana. Então, veja, ao invés de ela recuar diante do sacrifício de deixar ali o seu filho, o que ela faz? Ela
ela simplesmente declara: ao Senhor o entreguei. É aquele negócio, veja, Ananias e Safira, eles simplesmente recuaram. Quando eles viram o tamanho da bênção que eles receberam, eles disseram: não vamos entregar tudo isso aqui não, vamos ficar com uma parte. Ana já é diferente. Ela chega, o menino acabou de desmamar, era tudo que ela queria, ter um filho. Mas ela simplesmente vai até Deus e diz: o Senhor me deu, o Senhor não está tomando, eu estou te devolvendo. Eu estou te devolvendo do jeito que eu prometi. Está aqui o meu filho. Tá? De quando em vez ela ia vê-lo, ela costurava uma túnica, ela fazia isso, ela fazia aquilo, mas o menino agora estava para servir a Deus. E como nós dissemos lá no início, nem navalha, eu vou entregá-lo e nem navalha vai chegar no cabelo dele. Então, quer dizer, ele seria também um nazireu. Ele seria também um nazireu. Tá? Era o voto dela, é o voto dela. Veja que ela faz um voto e lá na frente nós vemos que Samuel, ele continua obediente. Ele não faz como Sansão, que perde o seu nazireado por inúmeras não, por muitas ações irresponsáveis que não eram cabíveis a um nazireu de Deus, a um separado para Deus, a um santo de Deus. Não era. E Saul, veja, Ana faz um voto e coloca assim: ele não vai chegar na navalha. E ele continua obedecendo sua mãe. Ele continua obedecendo a sua mãe. Ele poderia muito bem falar assim: o voto é da senhora, se vira, eu não tenho nada a ver com isso aí. Quando der o meu tempo, eu caio fora aqui do templo, corto o meu... É como muitos estão fazendo. E a mãe diz: não, você é uma bênção de Deus, eu pedi, você é uma bênção, um voto que eu fiz a Deus. Aí o que o cabrinha fala? O que a cabrinha fala? Eu não fiz nada, o problema é seu. Quem prometeu tudo isso foi a senhora. Se vira. Entendeu? Mas não, Samuel, veja como Samuel é uma bênção. Porque Ana é um personagem bíblico virtuoso. Porque apesar de tudo, ela ainda vai criar o seu filho. E criá-lo muito bem. Muito bem. Porque nós vamos ver no decorrer da vida de Samuel que ele aprende tanto com Eli, dentro da casa de Deus, como também com a sua família, que não deixou de visitá-lo. Mamãe não deixou de visitá-lo. Também não sabemos quando ela parte, não sabemos quando a vida deles são separadas, nós não sabemos. Mas, num determinado tempo, Ana simplesmente é citada até este ponto, que de ano em ano ela fazia uma túnica nova e levava para o seu filho. Então, depois nós não vamos... Mas o menino continua no voto da mamãe, tá? Naquilo que ela prometeu. Por isso que nós vemos no ponto de número 3.1, não faça voto de tolo. Por quê? Quando nós vemos esta palavra, voto, ela está falando do quê? De algo que nós assumimos, é um compromisso. Mas veja, compromisso existem muitos. Mas quando falamos de voto, é uma coisa o quê? Extraordinária. Nós estamos falando de algo raro. Então veja, fazer um voto a Deus é assumir o raro. Por que raro? Porque é difícil de acontecer. Veja na Bíblia, olhe do Gênesis a Apocalipse, quantas pessoas você vai ver fazendo um voto? Tá? De tantos personagens, marcantes ou não, da Bíblia. Nós vamos ver que é algo raro. Tem exceções? Sim, mas é algo raro. Por quê? Porque é uma coisa que tem que nos lembrar, que tem que cair na consciência, que é algo importante. Então eu não posso fazer sacrifício de tolo. Veja, é assumir o voto a Deus, é assumir um raro compromisso e cumprir, vamos voltar lá, a promessa, conforme o propósito específico pretendido pelo votante. Quer dizer, votou, pague do jeito que você votou. Ah, mas agora eu não tenho condição. Então você fez um sacrifício de tolo. Quer dizer, nós precisamos tomar cuidado, porque nos momentos de necessidade, de muita necessidade, ou de muita alegria, nós acabamos falando pelos cotovelos. E aí, depois, na hora de cumprir, a gente não consegue. Veja, não estou dizendo que não pode fazer voto. Eu estou dizendo assim, quando votardes, cumpre. Tá? E tome cuidado com o que você vai votar. Veja se lá na frente você vai ter condições de fazer isso. Porque depois Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Tá bem? Nós vemos no ponto, então, veja,
assumir o raro compromisso e cumprir a promessa conforme o propósito que foi proposto, tá? O objetivo específico pretendido pelo votante. Tá? Então, o que eu vou fazer? Samuel vai desmamar e eu vou levá-lo para o lugar de sacrifício, para o lugar de adoração. Acabou? Acabou. E o que eu fiz? Fiz assim. E ainda digo, entreguei ao Senhor. Não estou entregando para Eli, estou entregando para o Senhor. Lógico que a responsabilidade seria de Eli, mas ela está entregando a Deus. E Deus faz muito bom uso deste sacrifício. Faz dele o maior, né, vamos dizer assim, o maior dos profetas, o maior como é que chama? Esqueci a palavra. Né? Dos legisladores, não, né? Como é que chama? É o grande, é o último dos juízes, né? E o primeiro dos profetas. Veja que Deus fez um uso maravilhoso do sacrifício de Ana. E nós temos que pensar assim, ponto 3.2, o legado de Ana. Então, qual é o legado de Ana? Sua fidelidade a Deus expressa na entrega de Samuel ao Senhor. Tá? Então, veja, sua fidelidade a Deus expressa na entrega de Samuel ao Senhor, teve participação e reflexos no desenvolvimento do plano redentor. Como nós dissemos já no começo, então Deus tem os seus propósitos. Aqui, propósito maior. Muitas vezes vem com um propósito maior. Qual é o propósito maior? Veja, participação e reflexos. A fidelidade de Ana a Deus, expressa na entrega de Samuel ao Senhor, teve a participação e reflexos no desenvolvimento do plano redentor. Vamos ligar aqui, propósito maior. Então Deus tem um plano maior. E quando nós agimos segundo a vontade de Deus, não retendo e nem nos apegando demais, o que é que nós fazemos? Nós fazemos parte do plano redentor e do desenvolvimento deste plano aqui na face da terra. Olha que privilégio. Tem pessoa que gosta, né? Tira foto com político, tira foto com um ser humano, seja religioso, seja político, ou de que área ele seja, militar, não interessa. Agora imagina você pensar que o que você está fazendo, o sacrifício que você está fazendo, o voto que você está pagando, está contribuindo e refletindo na questão aqui de ter reflexos, de refletir no desenvolvimento do plano redentor e participação. Como não deve ser a nossa alegria? Você já viu pessoa tirando foto do lado da outra? É aquele sorrisão, né? Eu ia falar o nome do creme dental, mas não vou, não. É aquele sorrisão, aquela alegria, posta e tal. Agora imagina você pensar, eu pensar, que o que nós estamos fazendo ou podemos fazer, fazendo-o, nós estamos participando e os nossos atos estão refletindo no desenvolvimento do plano do Senhor. Eu estou contribuindo com a obra de Deus, quer dizer, com a vontade, o plano redentor da raça humana, eu estou contribuindo. Olha que privilégio maravilhoso quando nós pensamos desta maneira. Tá bem? E quando olhamos para... nós estamos falando do legado de Ana. Por que um legado? É interessante que até hoje se fala tanto de Ana quanto da sua bênção, Samuel. Da sua bênção, que foi o ouvir de Deus e dar a ela o privilégio de ter Samuel. Então, este é o legado. O ponto de número 3.3 diz, o louvor de Ana. Então, o legado de Ana é um exemplo de como a nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna. Tá bem? Nós já falamos bastante aqui de participar do plano, desenvolvimento do plano de redentor, mas também o quê? Da salvação, na salvação eterna. Olha que maravilha, você participar na salvação eterna de outros, fazendo o quê? A sua parte. Ana fez a parte dela, ela dá continuidade no plano redentor de Deus e participa dele, por causa da sua fidelidade. Vai refletir o quê? Na obra de Deus. E a nossa fidelidade também, ela pode refletir. Nós podemos ser participantes
desta obra maravilhosa que é a obra de salvação, assim como Ana fez. Ana fez o quê? Ela persistiu na oração, ela tinha uma causa específica e ela cumpriu com os seus votos, porque ela entendeu que era de suma importância para que a sua vida fosse realmente uma bênção na obra, e ser abençoada por Deus é um privilégio, que ela cumpriu com o seu voto. E isso gerou o quê? Força. A força de quem ora. A força de quem ora gera milagres. Samuel foi um milagre para a mamãe Ana, mas foi um milagre também para Israel. Porque Eli e seus filhos, infelizmente, estavam totalmente fora da presença de Deus. Então precisava se restaurar o sacerdócio. E quem é que vem para cumprir isto? Samuel. Tá bem? E foi até o princípio dos reis, né? Dos reis de Saul e Davi. Foi até a monarquia ser instaurada em Israel. E ali ele se manteve fiel ao seu Deus. Então a força de quem ora gera milagres. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.